Olá, meu nome é Jaqueline, resolvi gravar esse vídeo, porque eu tive uma revelação. Eu vou chamar de sonho, mas eu sinto no meu coração que foi uma revelação de Deus nessa madrugada pra mim. E essa revelação, esse sonho começou da seguinte forma: eu sonhei que eu tava numa BR, de repente eu vi um caminhão, e a gente se chocou e eu morri. Só que eu me despertei depois desse ocorrido e eu estava em um hospital. Nesse hospital eu procurei o meu corpo e não encontrei. Então, no meu entendimento, eu havia sido sepultada já. Dessa forma, eu resolvi buscar o meu marido, né? Ele estava nesse hospital e eu encontrei ele. Ele estava num leito, num quarto com uma outra pessoa. E ele meio que tinha a visão ou sensação de que eu estava ali. Ele entendia que eu estava ali, que eu conseguia falar com ele. E para provar que era eu mesmo, acho que ele não conseguia me ver, mas ele conseguia sentir que eu estava ali. Para ter certeza que era eu cutucava a pessoa que tava ali no quarto junto com ele e a pessoa não se tocava, sabe? E ali eu tive uma conversa com ele, meio que uma despedida. Voltando um pouquinho, só pra recordar, logo que eu entrei nesse hospital, eu recebi um direcionamento, assim, de forma inconsciente. Não era uma voz, era uma energia que se comunicava comigo. E eu tinha um mês pra falar com o Leandro, me despedir, resolver alguma coisinha assim, sabe? Só que um mês era muito diferente pra mim. Um mês nesse lugar era tipo uma hora pra nós. Então era muito rápido. Eu tinha meio que uma hora só pra, né, falar com essas pessoas. Então eu busquei o Leandro, que é meu marido. A gente conversou, ele me entendeu, me escutou, me viu. Não sei se com os olhos ou com uma visão do espiritual, né? E depois busquei minha mãe, tivemos uma conversa também. Só que a minha mãe, diferente do meu marido, ela não tinha essa visão, ela não conseguia me visualizar, nem me ouvir, nem nada. Mas mesmo assim eu falei com ela, mesmo sem ela me entender, me ouvir, me ver. E depois disso tinha o direcionamento, onde eu ia pro céu ou pro inferno. E nessa sala tinha várias pessoas, inclusive uma pessoa muito conhecida, né? E essa pessoa, eu falava assim, como é que vai ser? Tinha uma outra, um ser que ele direcionava, ele abria tipo uma porta e você ia pro céu ou pro inferno. Ele tinha essa função. E ele buscava saber se... e daí eu perguntei, né? Tudo de formas... Eu não falava, sabe? Era tudo inconsciente. Eu questionei assim, como é que sabe se eu vou pro céu ou pro inferno? E essa direção falava... anunciava assim... o teu nome tem que estar escrito no livro da vida. Indiferente do que a gente pensa que a pessoa ia folhear lá ver se meu nome tava, era assim, você tinha que escrever o teu nome. Se o teu nome reluzisse, você ia pro céu. E daí, esse conhecido, ele escreveu o nome dele, ele tava muito confiante. Ele escreveu o nome dele imediatamente, gente, a coisa mais linda, o nome dele começou a ficar dourado, iluminado como fosse fogo, a coisa mais linda, lindo. E assim, eu fiquei impressionada com aquilo, sabe? Só que eu não tinha aquela convicção que ele tinha. Quando chegou a minha vez, eu peguei uma caneta, era uma caneta azul, de tinta azul. E eu procurei um caderno que tivesse perto, com uma folha branca, folhei até achar uma folha lisa, que não tivesse escrito nada, e comecei a escrever meu nome. Gente, eu lembro exatamente eu escrevendo meu nome com a caneta, com a tinta azul. Quando eu terminei de escrever o meu nome, a tinta ficou preta no papel, e não reluziu nem nada. Eu não entendi no meu sonho, né, o porquê que não tinha reluzido. Só que daí chegou a hora daquele ser. Era uma pessoa, assim, sabe? Mas eu não conheço aquela pessoa. Era uma pessoa e ela tinha essa função de abrir essa porta. Eu vi que ela ficou séria e uma sensação de peso pairou, assim, sabe? Uma seriedade, gente, que eu nem velório presenciei na minha vida. Uma seriedade de tamanha... chegava a sufocar aquela seriedade, assim, sabe? Porque eu sou uma pessoa muito alegre e tal. E eu nunca senti aquela sensação de seriedade naquele momento. E aquela pessoa que cuidava daquela função ficou pesada, assim, um clima pesado. E ela abriu a porta. No que ela abriu, eu fechei os meus olhos. E no que eu fechei os olhos, eu senti um clarão de luz vermelha. E começou a esquentar. E eu comecei a descer. Gente, na hora que eu comecei a descer, foram questões assim de 5 segundos até eu acordar dessa revelação, de eu despertar. Eu gritei, meu Deus, porque eu sabia que eu tava indo pro inferno.
E o meu marido, ele acho que escutou e ele falava: o que está acontecendo? Naquele momento me veio uma sensação mais ruim ainda, porque eu não queria nem que meu marido soubesse, que nenhuma pessoa querida soubesse que eu estava indo pro inferno, porque era uma sensação horrível. Gente, eu chorei tanto quando eu acordei, eu chorei tanto, eu tô abalada até agora. Acordei 5 horas da manhã e eu chorei, mas eu chorei tanto. Isso abriu a minha visão de uma forma sobre Deus, o inferno e o céu, sabe? A sensação de desesperança daquele momento em que eu tô indo pro inferno é uma sensação de martelo batido. Não tem mais o que fazer, não tem mais pra onde você correr, nem a quem você clamar. A decisão foi tomada e não tem o que fazer. Essa sensação, eu não vi o inferno, gente, não vi nada, eu só senti que eu tava indo pro inferno e aquilo me perturbou e me perturba até agora. E isso abriu uma visão, porque agora eu lembro de pessoas que eu conheci que já morreram e eu fico pensando se elas foram pro céu, gente. Quando eu lembro, pode ter a possibilidade delas não irem pro céu, me dá vontade de chorar, porque foi a pior sensação da minha vida. O vazio. Nenhum ser humano teve aquela sensação de desesperança. Foi uma sensação pior do que a morte, porque você morreu, ok? Agora decidir onde você vai passar a eternidade da tua vida foi a pior sensação, porque eu ia pro inferno, gente. Que sensação horrível de desesperança. Não tinha nada pra fazer, mais nada. E nessa revelação eu senti várias coisas. Deus parece que me revelou várias coisinhas durante esse sonho. Por exemplo, como é o relacionamento de um marido e uma mulher. Quando a gente casa na lei de Deus, casa na lei de homem, a gente é casado. A Bíblia fala que quando a gente casa, a gente se torna um. Nesse sonho foi muito revelador esse sentido pra mim, porque o meu marido, ele conseguia sentir que eu tava ali e a minha mãe não. Então, como o nosso relacionamento de casamento mesmo em Deus é forte, como a gente realmente vira um. E ter a sensação de que talvez eu não visse o meu marido lá, ou saber que às vezes ele ia saber que eu fui pro inferno, aquilo me matou por dentro de um jeito. Foi a pior sensação, gente, pior do que a sensação da morte. Sabe? Foi horrível. Porque até que não abriu a porta e eu começou a esquentar, tinha um pinguinho de esperança, um fiapo de esperança. Mas a partir do momento que eu comecei a ver que eu tava indo pro inferno e que tava decidido, não tinha mais o que fazer, foi desesperador, triste. E é só esse relato que eu tenho pra passar pra vocês. Eu acordei desesperada, chorando e falando pro meu marido: não queira ir pro inferno, não queira ir pro inferno. Se eu morrer, não deixa a Eva ir pro inferno. Gente, não queiram saber qual é a sensação de desesperança. Foi horrível. Foi uma revelação tremenda pra mim, tremenda. Eu não desejo pro meu pior inimigo a sensação de ir pro inferno. É isso, gente, que eu tenho pra dizer pra vocês. Isso pra mim foi um alerta, porque eu acredito que Jesus está voltando. Mas até que ele volte, você pode ir ao encontro dele. E Jesus pode voltar pra você, entendeu? Antes da grande tribulação, do arrebatamento, antes dele realmente descer aqui pra, a terra. E é uma coisa que a gente pensa muito pouco sobre o inferno. E ele é real. E uma coisa que eu tenho pra falar é: o diabo não liga se você é meio crente e meio do mundo. Ele não liga de dividir você, porque ele sabe que o final só tem um lugar pra você, que é o inferno. Existem 2 lugares, o céu e o inferno. Quem é de Deus é somente de Deus. Quem é de Deus faz somente coisas de Deus. Quem é do diabo pode às vezes estar com um pezinho na igreja, mas é do diabo. O diabo não liga de dividir você com Deus por pouco tempo que você tá. Mas Deus não divide a sua glória com ninguém. Ele não divide você. Então, ou você vai pro céu ou você vai pro inferno. E isso ficou muito claro pra mim. E é isso, gente, pra vocês refletirem.